Jesus a todos. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus a oportunidade, amém. Aos irmãos, ao pastor Ailton, ao pastor Sidney, os demais, o pastor Henrique aqui, homem de Deus, a sua esposa. E eu estou muito feliz por estarmos aqui. Mando saudações aqui do pastor Eduardo Toma, que é o meu pastor lá no Butantã, que nos acompanha, amigo de carreira aí do pastor Sidney. Falou para mandar um abraço para ele. E eu falei, amém, pastor, nós oramos ontem à noite. E essa história do pastor Ailton de falar que eu sou o primeiro, não foi bem assim não, irmãos. Vocês conhecem o pastor Ailton, amém? Ele me ligou, eu estava na quarta-feira, correria aí dos dias que a gente trabalha com mecânica de automóveis. E aí, inclusive, eu estava tomando um shake da Herbalife na hora, para ficar fitness aí, entendeu, Ailton? Porque o Ailton é meio fitness, né? Então você tem que chegar aqui malhado. E aí, eu pedi isso aí para ele. Vai que eu choro aqui, amém? E aí ele apresentou a causa aí do irmão missionário. Eu falei, não, pastor, tudo bem. Aí eu falei para ele, inclusive a mensagem que o Espírito Santo tem colocado no meu coração é como se fosse o início de uma festa ou o fim. Mas como nós tínhamos marcado dia 14, na verdade era para ser dia 21. Quando eu desci do avião, quando eu estava vindo da Bolívia, ele nos convidou. Eu tinha falado dia 21, aí não foi por causa do evento lá de Águas de Lindóia, Casados para a Glória de Deus, que também foi cancelado por causa de tudo isso que estão vendo. E aí ficou para o dia 14, e aí Deus quis hoje, amém? Veja bem, Deus quis hoje, amém? A gente brinca muito, mas é uma benção. E irmãos, eu confesso para vocês que Deus vai falar conosco, amém? Minha esposa aqui, o Ailton até chegou perto de mim, é você ou a bispa que vai pregar? Eu falei, rapaz, é comigo. Mas aí eu ainda perguntei para ele, o Ailton perguntou se é eu e você. Se você quiser, eu já fico aqui quietinho. Não, é você. Vai cantar só no louvor, amém? Bom, irmãos, vamos ao que interessa. Quanto tempo eu tenho aqui primeiro? Então tá certo, irmãos. Temos a bênção do pastor presidente, amém? Qualquer coisa você reclama lá no Butantã para o Edu Toma que o pastor falou isso. Então vamos lá, irmãos. Me ajuda aí, Jesus, nessa caminhada aqui. 1 Samuel, eu estou usando a João Ferreira de Almeida, amém, irmãos? Corrigida, a Bíblia de crente. Essa atualizada aí a gente deixa para depois, amém? Bíblia de pentecostal, estou vendo aqui a casa. Deus está na casa aqui, amém? Eu já senti que Deus está na casa, vamos que vamos. 1 Samuel, capítulo, cadê aqui, Jesus? Capítulo 7, versículo 2. Outra também, que essa que ele falou, é verdade. Eu sempre quando vou pregar, isso eu aprendi com o Enéas Tonini, já dorme no Senhor, nós temos um seminário com ele falou assim, aonde você for pregar, ele ensinou para a classe, vocês peçam a oração do anjo da igreja, do pastor da igreja, ou um líder da igreja, seja o ministério do louvor, ou o segundo, terceiro, porque você recebe a autoridade ali, e você não faça mais oração. Você prega a palavra. Ele está certo. Ele deve estar, é que também ele tem aí semana passada eu vi lá o grupo que ele fez aí. Deixa que eu falo. Eu falei, meu Deus, eu vou pregar na igreja desses irmãos aí. Só Deus para deixar eu falar também. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. Aleluia. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim. E tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Irmãos, eu tenho uma mensagem do céu para mim e para ti, que Deus falou. Se você não entender muita coisa, mas se você gravar pelo menos isso, é o que Ele quer de mim, de você, para essa manhã, por esses 34 anos, e vocês estão aqui, que na verdade eu vim aqui, dia 31 de 2018, janeiro, eu preguei aqui. Eu não sei quem me conhece, alguém lembra de mim ou não? Só o pastor Ailson? Então tá bom. E aí, qual é a mensagem do primeiro dia da festa, do presente para mim e para você? Chega de lamentar. Chega de lamentar. Porque a gente lamenta demais. O povo aqui estava lamentando 20 anos, irmãos. Vamos entrar para dentro um pouco da história. Então, se nós temos uma palavra
da igreja mãe, que é a igreja central, de conquista para 2000 e quanto? Quando a gente está? Quanto que a gente está? Os irmãos que podem falar, interagir, que às vezes tem uma igreja que os caras não falam para o teu irmão, esse negócio. Eu não sou muito disso, mas aqui fala, aqui está liberado. O Butantã lá é meio restrito, irmão. Mas vamos lá. Então olha para o seu irmão, fala. Primeiro você fala para ele, que bom que você veio. Hoje Deus tem uma palavra para você. Para você parar de lamentar e conquista o que Ele tem. Irmãos, eu fiquei pensando, eu falei, Deus de Israel, como que eu vou pregar isso lá na igreja do Ailton? O Ailton é um homem inspirado por Deus, um homem vaso de Deus, um valente. Como que eu vou chegar na igreja do homem e vou falar que a igreja e ele está lamentando demais e está na hora de conquistar? Está na hora de ir para cima. Agora você sabe por quê? Que esse povo aqui de Kiriat Jearim, nós cantamos, eles tinham um Deus. Que nós cantamos agora aí, fala aí. Que não vai, o quê? No caso deles era o filisteu. O povo de Kiriat clamou. O Sidney aqui, o pastor abriu o texto aqui, em Isaías 55. Também aprendi essa diante das caminhadas com Deus. Que você sempre também tem que fazer referência da primeira mensagem que é entoada ao céu. Seja de um levita, ou de um pastor, ou de um diácono. Ele falou o que para mim e para você? Buscai o Senhor. Então quer dizer que eu e você perdemos às vezes o Deus? Quer dizer que alguma trajetória da nossa história a gente pode perder Ele? E o texto que ele continuou falou o que? Invocai. Não entendi, me ajuda aí, irmã. Invocai enquanto está perto. Então tem hora que parece que Deus está longe? Não, é eu e você que se afastamos. E o caso aqui, os filisteus venceram a batalha. A casa de Deus foi bagunçada. Os sacerdotes, os filhos fizeram uma arruaça. A verdade é essa. Bagunçaram tudo. E o filisteu veio e rouba a arca, rouba a presença, leva embora. E aquele povo fica longe de Deus. E aquele povo vai para de escutá-lo, para de buscá-lo. Mas o povo de Kiriat Namas, o povo de Jearim, nossa, o decante Nemácia, estava ali buscando, clamando, invocando a presença. E Deus escuta, irmão. Vamos entrar dentro do texto. Volta aí para o capítulo 4, diz o texto. Capítulo 4, versículo 11, o texto diz assim: e foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando-se eles a Eli, estava sentado sobre a cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aqueles homens e anunciaram isso na cidade, e toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estava os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que velho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse: que coisa sucedeu aos meus filhos? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante do filisteu, e houve também um grande destroços entre os povos. E além disso também os teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Vocês conhecem o texto, não precisa gastar muito tempo com isso. Então levaram-se a arca. A casa de Deus estava destruída. Não houve-se uma reverência, não houve-se princípio, se perderam várias coisas aqui.
E diante da minha história e da tua história, muitas vezes a gente se perde, muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente quer fugir, muitas vezes a gente quer parar, muitas vezes a gente quer estar longe, muitas vezes a gente não quer buscar, e muitas vezes a gente não quer estar perto do Deus de Israel. E aqui estava acontecendo isso. E esse homem, um homem de Deus, Eli, um profeta das ações. Agora olha o texto, versículo 18. Excedeu que fazendo ele a menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se o pescoço, morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado quanto? Me ajuda aí no texto. 40 anos. Vocês ouviram aí a turma da Central dos Presidentes pregando aí sobre conquista, sobre 40 anos de deserto que a igreja passou. E essa igreja realmente foi assolada, foi machucada, e muitos líderes se perderam, e muitas histórias aconteceram. E aí você fala assim, bom, Renato, mas e aí? E aí é o seguinte, irmãos, agora é hora de parar de se lamentar. Se você aqui está desde o primeiro ano, que é 30, eu nem sabia que era 34 anos. Eu cheguei na igreja em 99, então, tenho 22, dá 12 anos. Quando eu cheguei na igreja, já existia essa igreja aqui. Eu me lembro, em 2000, o Ailton e toda essa turma aí, fazendo as coisas lá no Tatuapé, as mímicas, as danças, e louvor, e tudo acontecia ali, irmãos. Os acampamentos de jovens. Ei, cadê aquele o Gilson que era daqui, nem sei para onde está, mas aquele moço, a gente orava no banheiro lá do acampamento, lá do Paris 48, quantos montes, estava tudo querendo jogar bola, uma bagunça e tal, mas tinha homens sérios ali. Eu sou daquela geração, a gente era Deus 24 horas ali, a gente lavava o banheiro, brincava para lá e para cá, mas era Deus, buscando Deus, tentando ouvir Deus, chegando-se próximo de Deus. E a nossa história, vocês aqui com 34 anos, eu não sei quanto está aqui, às vezes tem uns lamentos. Sabe o que é o pastor Ailton? Às vezes o pastor Francisco, que era o pastor na época lá que eu conheci vocês, não deu uma oportunidade para vocês, não deixou fazer algo, não deixou fazer aquilo. Até mesmo o Ailton deve ter saído de várias reuniões, que a igreja nossa tem muita reunião. Mas eu creio que chegou o tempo da conquista. Tempo de conquista é tempo de ação, é tempo de ir para cima, é tempo de buscar as vidas nas casas, nas praças, no ônibus, no metrô. Essa é a alegria que Deus espera. E aí, ele deve ter saído de várias reuniões, se lamentando, e se queixando, e como que é, e como não quer. Todos aqui se lembram do nosso amado querido pastor Ebrahim, aquele homem, um vaso, meu irmão. Meu Deus do céu, quanto aquele homem me inspirou. Várias mensagens eu ministro sobre a história dele. E tem outra, eu sempre fui submissa a essa casa, que foi onde eu nasci, Igreja Santa Família. Na verdade eu cheguei a Ariefa, e eu mal sabia que o rolo estava rolado no ano de 98. E ali o inimigo veio para marcar e para quebrar, para acabar com essa igreja. Mas graças a Deus, que tinham homens, que nem de Quiriate, que clamaram, que buscaram, que levantaram a voz e vamos continuar. Pode não ter sido do meu jeito, do teu jeito, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui a bandeira tem sido levantada, o evangelho tem sido pregado. Eu passei por algumas igrejas na minha história e vi que a igreja Santa Família é uma igreja séria. Mas a questão é que eu não sabia das coisas que tinha acontecido no tempo passado, onde o inimigo veio como se fosse uma história dessa, tentando roubar a presença de Deus, tentando rachar a igreja. Eu já cheguei por aí, eu falo com as pessoas, com os pastores, ele fala, mas você então é daquela igreja que o pastor falou que Jeová não era Deus, o tal do pastor Olavo? Sim, irmã, aí você está lá, eu estou lá, voltei para lá, Deus está fazendo uma obra tremenda na minha história. É sério, é. E qual a sua expectativa? A minha expectativa é ver uma Giovana cantando que nem essa moça cantou aqui, aquela criança. É ver o Benjamin fazer o que eu não fiz. E não ser derrotado por algo dos filisteus e parar e deixar de ouvir Deus. Essa é a minha expectativa. Aí as pessoas, mas por que você voltou? Eu voltei porque eu enxerguei o que eu não enxergava. Posso fazer algo em qualquer lugar.
Você pode pegar o celular do pastor Edu Toma, todo culto que eu sou convidado, inclusive esse. Pega o celular dele aí, vê aí. Ô Ailton, tudo bem, eu vou ver com o japonês, se ele me autoriza, e aí? Ontem à noite estava de joelho orando, falando com Deus. E aí, japonês, ele sei lá onde ele estava, ora aí. Ele falou, me liga no sábado para nós orarmos. Submissão, nós vamos ver já aqui na frente, porque aquele povo tinha isso. Bom, aí aqui, meus irmãos, versículo 19. E estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximas ao parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro morreu, o seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, escuta isso, disseram as mulheres que estavam com ela, não temas, pois tiveste um filho. E ela, porém, não respondeu, e nem fez caso disso. Para essa mulher aqui, o lamento chegou no limite. A história acabou para ela. Falou, não quero saber mais nem desse menino, porque morreu meu sogro, que era o pastor, que era o sacerdote, que era o homem de Deus, que todos nós ouvíamos Deus falar através dele por 40 anos. Os filhos bagunçaram na casa. Versículo 21. Mas chamou o menino Ecabote, dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa por causa do seu sogro e de seu marido. Foi-se embora, colocaram o nome do menino. E disse mais, de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Irmãos, deixa eu te dizer algo, se eu e você ficar lamentando, tudo que nós estamos vivendo, parece que 2020 não emplacou, nós estávamos vindo todos muito bem, estava tudo certo, mas ninguém sonhava com essa história desse tal desse vírus, ninguém imaginava o que ia acontecer na terra. E essa semana eu vi um pastor que tem um amigo que é cardiologista falando, ele falou, meu irmão, vocês não estão entendendo, vocês entendem de fé, eu entendo de ciência e medicina. Essa doença no Brasil vai devastar que nem devastou os Estados Unidos. Então tem que orar, tem que buscar, tem que se aproximar, tem que chegar até Ele. Por quê? Porque nós temos um Deus que não vai deixar essa luta nos matar. Não vai, não vai. Agora escuta isso. E os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram a Ebenezer e Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de Dagom e puseram junto a Dagom. O diabo, meu irmão, por diversas vezes pode ter tentado parar essa igreja de completar os 34 anos. Em quebra-pau de liderança, em tristeza do pastor, em luta com isso e luta com aquilo. E a arca foi presa na mão dos filisteus e colocaram aonde? Do lado do cão, do lado do Dagom. Mas a presença do Pai, a graça de Jesus foi nessa casa. Vinha um pastor, ia outro, dava isso, dava aquilo, mas a igreja está aqui hoje em pé. 34 anos, é dia de bênção, é dia de conquista, é dia de eu e você falar, Senhor, obrigado. Nós lamentamos, nós murmuramos, nós choramos, teve isso, teve aquilo, mas estamos em pé. Porque os filisteus achavam que já tinham ganho, que já estava tudo certo. Pegamos a maior arma deles, pegamos o Deus deles e colocamos do lado dos nossos. E o diabo pode fazer de tudo para tentar tirar a minha unção, mas ele não consegue. Por quê? Porque eu e você buscamos a Ele. Essa é uma manhã de busca real e falar, Deus, eu estou aqui. Eu perdi tanta coisa nessa história de pandemia desse vírus, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, Pai. Tem um trovejar de Deus nessa manhã, irmãos. Guarda essa palavra. Bom, vamos correr aqui. Aí, a gente sabe que não deu nada certo a história da arca junto com o inimigo. Versículo 6. Capítulo 6. Olha isso aqui rapidamente. E havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus, quantos meses?
7 meses. Então, 7 meses a arca estava lá junto com eles. Os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu. Me ajuda aí, ao seu. Ei, deixa eu te dizer algo, você que está ouvindo aqui na internet. Há um lugar de Deus para você nessa casa. Você está entendendo? Muitos se foram, mas Deus há de trazer de volta aqueles que fazem parte desta casa. Guarda isso. Eu tive que entender isso na marra. A minha esposa é de prova. Nós estávamos junto com o presidente da igreja, falando que gostaríamos de estar ali. Fiquei 1 ano na Vila Mariana ali com o pastor Lê, no nome de Deus. Aí voltei, falamos com ele. Aí o pastor falou: olha, vocês têm esse pastor César Cavalcante, que é muito amigo de vocês. É uma bênção essa igreja. Eu vejo que ele é um homem também de fé e coragem. Um homem tremendo que Deus fez eu conhecer perante a nossa história. E eu vejo que a chamada tua é mais para o lado deles aí. Aí a Karina falou assim: mas peraí, irmão, o pastor está falando que não é para a gente ficar um pouco aqui? Aí eu falei: bom, então amém, já tem a bênção, porque o pastor Paulo de Oliveira me acompanha há muitos anos, irmão, desde que eu nasci, os 22 anos. E aí eu falei para ele: então tá certo, vamos orar. Para mim, eu falei: eu vou lá para a igreja de César Cavalcante, comunidade genuína, já prego lá, já creio, já canto, uns já não conhece, a gente parece que já é da igreja lá. Inclusive, quando eu levei ele para pregar lá na rádio, lá na Musical FM, todos achavam que eu era mais da igreja do César do que dele. Mas tá bom. Aí, na hora da oração, o Espírito Santo falou comigo dentro da sala dele: fica aí. Me mostrou um envelope, que é um outro culto, se Deus me permitir, um dia eu prego aqui para vocês, de Igaraçu, que foi as viagens que eu fui em 2003 e 2004 com o Adriano. Não sei se ele está ouvindo, não sei se ele está aqui. Deus falou muito com a gente naquele início. Por quê? Porque uma irmã lá, a mulher do presbítero Luciano, falou o seguinte: você vai rodar a terra, mas você vai voltar para esta casa. Isso foi em 2004, irmãos. Em 2006, 2005, em agosto eu parti para a igreja para conquistar a minha terra prometida aqui. Passei por vários lugares, mas aquela mulher, eu lembrei daquele versículo que fala que Jacó, ele teve a treta lá com o irmão dele, e ele falou: você vai voltar lá. E eu guardei aquilo. E quando o pastor Paulo acabou de orar, amém, a Karina, vamos embora para casa. Aí falou: você entendeu, né? Então nós vamos para outra igreja. Eu falei: não, nós vamos ficar nessa. Você está louco? Você não viu que o próprio pastor, presidente, teu padrinho, que conhece há 22 anos, falou que talvez não tenha um plano? Não, fica tranquilo. Deixa Deus trabalhar. E Deus vai trazer homens. Por quê, irmão? 40 anos ficou num tempo preso, em que o diabo parava as ações da igreja. E eu creio nessa palavra de conquista. Porque quem conquistou a terra, olha para cá, Josué e... quem era Josué e Caleb? Os valentes, o que vão para cima, o que encara as coisas. E Deus vai levantar uma geração de jovens. Aí eu cheguei, escuta essa. Aí eu cheguei na igreja, eu estou lá assistindo lá, Paulo pregando, Nelsinho pregando, Paulo Filho pregando, tá tudo certo. Aí outro dia eu vi, rapaz, botaram um menino lá de 20 e tantos anos para pregar no domingo. Falei: rapaz, na minha época, irmã, a gente não pegava nem no microfone. Naquela época a gente ajudava lá no estacionamento, olha lá. Você viu aqueles irmãos, aquelas igrejas, que é assim, o cara é líder do banheiro. O cara é doido para ter um cargo. Aí o pastor dá um cargo para ele: você vai ser líder do banheiro. Aí o cara está na porta do banheiro. Aí chega eu, Ailton: oi, só quero... o que vocês vão fazer? Não, nós vamos ao banheiro. E vai fazer o quê? Irmão, a gente queria um cargo, a gente queria uma liderança, a gente queria algo. Aí Jeová, nessa história minha de eu querer muita coisa, ele botou eu para dirigir uma igreja. O pastor Ailton foi lá pregar. Eu falei: rapaz, eu nunca mais quero isso para minha vida. Que Deus me guarde, que eu não consiga mais, que eu não dirija mais nada, que eu fique lá no mesmo, eu fico no banco sentado. É uma responsabilidade, é uma luta. Meu irmão, nós vamos terminar no livro ali de Lamentação de Jeremias. Rapaz, quer um homem mais que lamentou que Jeremias, mas passa o que ele passou.
E o diabo, os filisteus, a pressão aqui, que está com a arca. E os caras agora não sabem fazer. Por quê? Porque tinha que ir para o lugar certo. A presença de Deus é na minha e na tua história. Ah, mas tem uns ímpios ali. Não, mas então aqueles ímpios lá não tem, meu Deus quer que eles estão, mas ele não quer. Mas a história é contigo. Vocês leram o que o pastor Sidney leu após e baixo. Desce, os ímpios seguiam seus caminhos. Tem gente que não quer. Tem gente, eu vou rasgar aqui, já que é para rasgar, o Ailton me conhece. Tem gente da minha, da tua família, que infelizmente não vai ser salvo. Ô Renato, você está maluco? É verdade, o cara não quer. Jesus falou o quê? Ó, vai estar 2 numa cama e um sobe. Falei isso para o pastor Nelson ontem. Falei, meu Deus, será que eu estou aqui? Estou me matando e só vai subir a Karina? Ué, Jesus falou o quê? Ó, você expulsou no meu nome. Você fez uma obra linda. Você construiu uma igreja. Você fez um império. Você andou de carro importado, de avião, de jato, de tudo. Só que você no meio do caminho perdeu. Deixou o filisteu levar o precioso. A presença, a minha graça, a minha unção que eu derramei em você, a autoridade, que não era você, era eu falando, e você tomou isso para você. Só que os filisteus não sabiam o que faziam com a arca. E aí, ó, os caras que os adivinhadores, os sacerdotes, os caras do momento, falou, é o seguinte, ó, vamos tornar ela para lá, ao seu lugar. Então, que eu aconselho, meu amigo que está aqui em casa ou está aqui, tem um lugar para você aqui. Independente do que pensam, o que falam, há um lugar, porque é Deus que está dizendo. Deus está falando aqui para os inimigos. Olha tremendo, Deus está trabalhando lá no inferno. Já para você entender melhor. Está trabalhando lá no inferno, fala, ó, há um lugar ali para o Ailton, há um lugar ali para o Celso, há um lugar ali para o Cine, há um lugar ali para a Karen. Vamos correr. Ó, 3. Os quais disseram, se enviardes a arca de Deus, de Israel, e não envieis vazia, porém sem falta de enviares uma oferta de expiação da culpa, então sereis curados, e vós fará saber, porque a sua mão não se tinha tirado de vós. O que eles estão falando aqui? Ó, é o seguinte, a gente não pode devolver a arca agora de qualquer jeito. Os adivinhadores, os sacerdotes falaram para eles, para os filisteus, nós vamos mandar uma oferta. Irmão, tudo que é até religião aí, tem nem que dá dinheiro a rodo. Eu conheço gente que já deu 100 mil na macumba. Aí a gente faz um apelo de oferta, que vai vir um missionário aí semana que vem. Prepara o bolso, meu filho e minha filha. Ou um cara, que é um homem de Deus. E aqui, o cara, porque ele vai trazer uma mensagem de Deus, a gente nem sabe o que ele vai pregar. Vocês estão ouvindo essa mensagem aqui hoje, o que Deus está falando para você? Ó, para de lamentar e vamos conquistar o que Ele tem para nós. Há lugar para nós na casa. Há lugar para nós no louvor, na pregação, no diaconato, no culto familiar. Há um lugar. E já vou rasgar, não precisa ficar puxando o saco do pastor Ailton, não. Porque não depende dele nem da mulher dele, depende do céu. Deus derruba ele da cama lá onde ele dorme e fala, ó, você vai levantar aquele lá. Prepara aquele lá que vai ser o teu sucessor. É que eu não tenho tempo aqui, que senão a gente vai perder o foco. Mas vamos lá. Aí, eles falaram, não vai de mão vazia não, rapaz. Está achando que é o quê? Versículo 4. Então disseram, qual é a expiação da culpa lhe que havemos de oferecer? E disseram, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 de ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Por quê? Porque Deus feriu eles com essas pragas. E a oferta veio de ouro em cima daquelas pragas em figura. Então deixa eu te falar algo aqui, ó. Eu acredito na prosperidade do céu, não de que muitos pregam por aí. Se você perdeu algo de valor, creia que Deus há de restituir nesse tempo. Se esse filisteu é o vírus que está nos assolando hoje, e nós estamos com medo, estamos sendo afligidos, oprimidos, a fechar tudo, a isso e aquilo, fica tranquilo, Deus há de restituir. Se aconteceu isso com o povo de Israel, se esse inimigo veio forte, a gente tem que crer, irmãos. Opa, vem comigo aqui no texto para terminar aqui, ó, essa parte. Ó, versículo 6. Porque pois endureceis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração, porventura pois os de haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Então olha para cá, os sacerdotes,
os líderes espirituais, os adivinhos dos filisteus, conhecia quem era Deus de Israel, conhecia a história do Egito. O teu inimigo, o meu inimigo, conhece a história do nosso Deus. Você se perdeu no meio da história. Você, sabe que eu não tenho a casa da pandemia, eu estou assistindo aqui, só na televisão, só tudo bem, irmão. Mas se você está aí na televisão, se você está aí no seu celular, se você está aí não sei aonde, mas você tem que entender que há um lugar de Deus na casa para você. Você tem que entender, parar de reclamar e murmurar e lamentar, que Deus quer que você conquiste algo na terra com Ele. E se o diabo levou, Ele há de trazer. Eu creio nessa palavra profética. Se nossa liderança falou que é o tempo de conquista, em meio a tudo isso está acontecendo, parece que é o inverso. Mas é. Vamos lá. Vamos correr. Versículo 19. A gente fechar aqui e ir para a pregação de verdade. Fica tranquilo. E feriu o Senhor, versículo 19, capítulo 6, versículo 19. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semen, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir o povo de 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então, da mesma maneira que o inimigo feriu e arrasou o sacerdote de Eli, os filhos e todo o povo, tudo que se perdeu, Deus foi lá e vingou. Irmãos, eu acredito que a Bíblia fala, o nosso Deus é fogo consumidor. A Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu não estou falando para você falar, aquela irmã, aquele irmão, aquele pastor, aquele funcionário, aquela empresa me fizeram mal. Deus manda fogo do céu. Eu e você não tem a autoridade de oração de Elias ainda, mas eu creio que Deus pode levantar aí. Amém? Deixa Deus fazer o que tem que fazer. Do mesmo jeito que nós estamos sendo assolados. Renato, mas teve um dos parentes nossos que se foi. Eu conheço um apóstolo de nome, uma igrejaça aí, e foi, no ano passado, 54 anos. Pegou o vírus, ficou 40 e tantos dias na UTI e foi embora. A mulher dele está lá, pregando. A igreja lá, só para ter noção, a prestação, porque eles compraram o prédio, é 85 mil. Então lá, não sei como Deus vai fazer, mas Deus levou. Agora, a nossa alegria é saber que Jesus falou o quê? Deixa os mortos enterrar seus mortos. Se Deus levou um parente meu e teu, tudo bem, a gente se entristece, a gente fica magoado, mas eu e você não pode deixar que isso nos arrase e nos saia da presença do céu. Escuta isso. Aqui, versículo 20. Então disseram os homens de Bet-Semen: quem poderia estar em pé perante o Senhor? Este Deus é santo, e a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, os mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, e dizendo: os filisteus se remeteram à arca do Senhor, e desci, pois, e a fazei-a subir para vós. Bom, aí a arca chega lá, irmãos, porque tinha um povo de Kiriat Jearim orando, clamando, buscando. Do mesmo jeito que o inimigo roubou, tentou levar, ele trouxe de volta a presença para essa turma. Aí essa turma começa. Nós vemos aí o versículo-chave da pregação, o 21, o versículo 2, né? Vamos para o 3 agora. Samuel 7, versículo 3. Então Samuel, a toda a casa de Israel, Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos convertedes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele só, vos livrará da mão dos filisteus. Então, quando a arca chega lá na cidade, o profeta vem com a palavra profética. É o seguinte: vocês querem realmente? Então está dentro do teu coração decidir. Está dentro da tua história decidir.
Está na hora de parar de lamentar o que se perdeu para os filisteus. Está na hora de parar de chorar a dor que os filisteus causaram. Está na hora de parar de chorar o que o ministério já fez você sofrer. E às vezes você sofreu de bobeira. Porque se há um lugar na casa, não precisa se desesperar. Não precisa tirar ninguém do altar. Não precisa ficar lá 30 minutos falando na cabeça do pastor Ailton. Mas você não está vendo fulano? Você não está vendo aquela irmã? Você não está vendo aquele irmão? Você não está vendo aquele lá que está chegando agora? E se chegar um outro pastor aqui? E se chegar um evangelista? E se chegar um mestre? E se chegar um apóstolo? Nossa igreja não tem apóstolo. Eu não sei, irmão. Eu sei que a casa é do céu. A casa é de Deus. Deus sabe o que faz. E o Samuel fala, vamos parar e vamos se converter de verdade? Olha o texto. 4. Então os filhos de Israel tiraram dentro de onde? Me ajuda, irmãos. Dentro de si os balaíns e os astarotes e serviram a quem? Me ajuda. Então muita coisa que fica lamentando eu e você dentro de nós, vai parando a nossa sede de servir. Vai parando a nossa sede de estar na casa do céu, do Senhor, para ouvir o céu falar. Ei, eu saía lá do Taboão da Serra, irmão. Sabe Deus, você sabe onde que é isso? É um pouquinho longe. Eu pegava o busão até o Hospital das Clínicas, do Hospital das Clínicas o metrôzão, a linha azul, para pegar aqui o linha laranja, não é isso? E aí sim, meu Deus. A linha aí, tá tudo certo, descia um Tautapé e marcha. Para ouvir um culto. Hoje aí você vem com carro, com a esposa, coisa e tal, mas naquela época lá, os olhos do Senhor estavam comigo. Quantas vezes eu fui para a casa do pastor Edu Toma, pedir conselho para ele me ajudar, de carona de caminhão de lixo, passava por baixo dos busão. E a Elisa falava, ajuda ele, dá um dinheiro para ele. Não, deixa Deus tratar. O japonês é duro, o Sidney sabe. Vou orar por você, Sidney. Vou te apresentar nas minhas orações. Eu sei o que você está passando, irmão. E Deus ali, morrendo. Mas por quê? Eu tinha que tirar os balaíns dentro de mim. Eu tinha que tirar os astarotes dentro de mim. E eu tinha que servir ao Senhor de verdade. Então quem sabe chegou o tempo para você e eu realmente servir a Deus de verdade nessa casa. E parar de olhar os defeitos, parar de olhar o que não se fizeram. Não fizeram, irmão, então vamos fazer. Meu amigo, dá uma palavra profética para a tua história. Você foi muito repreendido, você foi muito criticado, você foi muito, tudo que você já sabe, não preciso falar. Mas aqui Deus colocou o cajado na tua mão. Toca o chofar, faz o que tem que fazer. Tudo aquilo que não deixaram você fazer, faz. Deus conhece teu coração, a simplicidade. Escuta isso aqui, vem aqui comigo. Escuta isso aqui. E disseram mais a Samuel, ó para cá. E disseram mais a Samuel, disseram mais, profeta, escuta aqui a gente. Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. O que é Mispa, Renato? Mispa é uma cidadezinha, e se você colocar o significado dela, torre de vigia. O que é torre de vigia para esse tempo? Sabe o que eles falaram para o Samuel? Samuel, agora nós vamos vigiar. Samuel, agora nós vamos ouvir a voz que sai de Deus da tua boca. Samuel, agora o que Deus falar nós vamos fazer. Nós arrancamos nossos lamentos do nosso coração. Ficamos 20 anos lamentando. E aí ele fala o quê? Agora nós vamos congregar lá em Mispa. Nós vamos para a torre de vigia. Ei, irmã, deixa eu te dizer algo, irmão. O pau está quebrando no casamento. Vem aprender uma aqui, Está aí a Karina aqui, amém? Pastor Ailton é o pastor. A Karina, pastor, mas o Renato, isso e aquilo, coisa e tal. E sabe o que é? Eu tenho 110% de que eu estou certa. Pastor, irmã, você está com 110%? Que eu já estou dando dízimo. Eu vou para me ter 100% de acerto. Então é o seguinte, rapaz, eu tenho 99,9% que eu estou certo, que essa mulher é isso, aquilo. O povo estava assim lá. O coração estava todo mundo achando, todo mundo com os outros deuses. Aí falou, não, agora nós vamos para a torre de vigia. Agora o que o profeta falar, o que o pastor direcionar, o que o pastor pedir, nós vamos fazer. Isso faltou na nossa história. De levantar um homem
de Deus realmente, não que não sejam os demais, claro que são, mas ter essa postura, e eu e você como sentado no banco, aceitado como esses camaradas aceitou, falar: Samuel, nós estamos em Mispa, estamos aqui, a torre de vigia, pode falar, pode orientar, senta o sarrafo que nós vamos cumprir. Agora escuta isso. E congregaram-se em Mispa, versículo 6, e tiraram o que? Água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aqueles dias e disseram ali. Irmão, deixa eu falar aqui, quanto tempo faz que você não jejua? A gente lamenta, mas a gente jejua pelo lamento nosso? Põe em xeque aí. Ó Deus, então tá bom, eu estou falando, eu sou o cara da razão, certo Deus? Então tá bom, então eu vou fazer um jejum de 3 dias, sem comer, sem beber. Opa, não, 3 dias não, Deus, peraí. Eu vou fazer um jejum aí de 6 horas, vai. Só de Coca-Cola. Ô irmão, o povo aqui entendeu Deus. Ó, escuta isso aqui, ó. E derramaram perante o Senhor e jejuaram naquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. O pecado não é contra o Samuel, o pecado não é contra a nação, é contra Deus. O pecado aqui da Igreja da Família não é contra o pastor Ailton, é contra Deus. E eu, por não saber muita coisa da vida lá atrás, eu não sabia, eu achava que eram os homens, então eu sentava o rei. Eu era o cara mais crítico da igreja. Pergunta para o Edu Toma. Ele falava: rapaz, você é muito crítico. E ele estava: não, mas isso aqui não é, Edu, você tem que falar alguma coisa. E eu pressionava. Bom, o Sidney sabe o que eu estou falando. Mas o japonês parecia uma estátua, ele não fazia nada e ficava quieto. Eu falava: esse cara está me tratando, não é possível. Hoje eu entendi. Mas eu tive que me arrebentar para aprender. Esse povo teve que se arrebentar para aprender. Agora vamos lá. Pecamos contra o Senhor, e agora, ó, e julgava quem? Me ajuda? Samuel quem? Aonde? Em Mispa. Então o pastor de vocês, irmãos, vai ser levantado nesse tempo para julgar. Para acabar esse lamento no teu coração e no meu, o pastor tem que se levantar, o profeta tem que anunciar e julgar. Escuta isso, versículo 7. Eu já queria chamar o ministério do louvor, amém? Que já estamos indo para o finalmente aqui. E ouvindo, pois, dos filisteus que os filhos de Israel estavam aonde? Congregados em? Aonde? Em Mispa. Ei, os filisteus não deixaram barato. O diabo não vai deixar barato. Ele sabe quando eu e você se posiciona. Ele sabe quando eu e você estamos debaixo da palavra profética, debaixo da bênção pastoral, debaixo de uma liderança. Escuta isso aqui. Subiram os maraiais dos filisteus contra quem? Contra Israel. Escuta isso, irmão. Ó. E os que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Então os filisteus ouviram e viram que ele estava em Mispa. Aí o que acontece? Os maraiais dos filisteus reuniram a turma forte deles, falaram: vamos intimidar. Escuta isso. Foram para intimidar quem? O povo de Israel e Samuel. Porque fica com medo. Versículo 8, olha isso aí. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, o nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Agora todo o povo de Israel está debaixo de uma liderança. E Samuel, e eles falam para Samuel: Samuel, não deixe de orar por nós. Samuel, nós confiamos no nosso Deus, mas você tem a palavra da oração. Ei, tem um amigo meu que é pastor, ele fala o seguinte, ele falou: rapaz, eu nunca vi coisa igual a você. Eu falei: por quê, rapaz? Ó, ele falou, ele falou assim: ó, eu duvido que a mulher desse japonês aí honra mais você do que ela. Porque tudo eu falo com o Edu, você entendeu? Ele falou assim: eu duvido que a mulher dele honra como você honra ele. Eu falei: não, claro que honra, rapaz. Você não conhece a pastora Elisa lá, a irmã é do mistério também. Por quê? Debaixo de uma direção, debaixo de uma submissão, Deus prospera. E o povo entendeu. Você pode ganhar 100 mil reais, ser o dizimista maior dessa igreja, mas o teu pastor é aquele baixinho aí. De quantos metros você tem, meu filho? É o 63 que você vai ter aqui, sim senhor. Sim senhor.
mas sabe o que é? Porque na verdade eu não gosto muito da esposa dele. Não tem problema, mas ele é o pastor e ela também. Arranca salamento, chega nele e fala: pastor, sabe que eu não gosto da tua mulher? Rasga com ele. Vamos orar aqui para ver se é o capeta em mim ou se é o diabo que lançou os filisteus em cima de mim. Por quê? Para todo mundo chegar na hora da grande luta, na hora da grande fúria do filisteu, segurar a onda. E quando houve um rompimento nessa história dessa igreja, lá em 98, os homens foram para cima, mas tinham entendido isso. Vamos todos juntos e ouvir a voz e vamos para cima. Mas escuta isso. Então tomou Samuel um cordeiro, que ia e mamava e sacrificou inteiro ao holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor o quê? Me ajuda aí. O Senhor respondeu, o Senhor ouviu. Então quando nós temos um homem de Deus, um pastor, um profeta, um homem da palavra, e toda a congregação junta com ele realmente, falando: clama aí, pastor Ailton, que o negócio está feio do tal do vírus. Clama aí que o dízimo, a oferta, a saúde, o casamento lá está se rompendo. Clama aí, pastor. Aí ele bota a clamar, Deus ouve. Por quê? Porque ele tem uma oferta de sacrifício, Samuel tinha na mão. Escuta isso. 10. Sucedeu que estando Samuel, escuta isso, sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e o feriram até o baixo Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e o pôs entre Mispa e Sei chamou o seu nome de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E assim os filisteus, escuta essa, foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel. A mensagem é essa, irmãos. Eu queria que você fechasse seus olhos, pastor Ailton deixar nós orarmos aqui. E você vai falar com Deus agora aí. Qual é esse filisteu? Quais são os maroiais que nesse tempo está tentando te parar? Ou se você, diante da história, se perdeu, porque aquele homem de Benjamim, ele só trouxe a má notícia para a vida ali do povo de Israel e para a casa de Eli. E com a notícia que aquele homem trouxe, o Eli caiu e morreu. Impressionante, é uma outra pregação. A notícia má que ele trouxe ali para o coração do sacerdote, de quase 100 anos, morreu o homem, caiu pela notícia que o filho tinha morrido, e a arca, a presença do céu, tinha ido embora. Eu não sei, irmãos, qual é a trajetória da minha e da tua história, mas uma coisa eu sei: há um lugar nessa casa para você. Esses 34 anos teve muito lamento, teve muito choro, teve muitas decisões, teve muitas intrigas. Muitas vezes o diabo tentou soprar até mesmo no coração do pastor de vocês: vai embora, larga isso. E ele aguentou a pressão, ele aguentou os trancos, ele teve mais fé e força que eu não tive, por não ter um conhecimento de igreja, não ter conhecimento de história, de também por não saber esperar. Aí Deus fez eu ir pelo caminho, mas trouxe de volta, porque o nosso Deus é um Deus vitorioso. Em meio à tempestade, em meio às lutas, em meio às dificuldades, há um trovejar do céu nessa manhã, na minha e na tua história, se nós crermos. E eu não tenho dúvida de que no teu coração você pode dizer isso: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas aquele povo só disse isso, e Samuel só disse isso porque eles entraram no caminho, eles buscaram a Deus, eles foram invocar o Senhor, porque o Senhor voltou a ser próximo deles. Assim como nós iniciamos essa palavra nesse culto do dia de hoje, é tempo de buscar ao Senhor enquanto pode se achar. Há muitos que já não conseguem mais, que já foram até para o cemitério. Mas eu e você nessa manhã temos o fôlego de vida, porque Deus tem mantido de pé, e vai o adorando, e vai falando para Ele: Senhor, chega de lamentos. Chega de lamentos da família, da esposa, dos filhos, da igreja, do trabalho, da escola. Eu não sei, irmãos, nós lamentamos demais, nós questionamos muito, mas temos um Deus tremendo. Temos o Deus que faz o inimigo devolver tudo e todas as coisas que roubou de nós.
Poderia falar muitas outras coisas que aconteceram na minha história, mas a mensagem é essa: